Tá, então vamos lá falar sobre custos, né? Primeiro precisamos entender o conceito de custo e de despesa, tá? Que são, às vezes para o empresário isso é a mesma coisa, mas é completamente diferente, tá? Então vamos entender primeiro a diferença, tá? O que é custo? O custo é todo aquele desembolso que você já tem ou que você terá um dia, caso você compre parcelado ou algo assim, que está relacionado diretamente com um produto ou um serviço, ou até mesmo uma mercadoria, tá? Geralmente não é muito aplicado em mercadorias, porque é algo muito simples. Comprei por X e vou vender por X. Então você já sabe qual que é o custo, né? Então o custo ele é muito mais aplicado em serviço e principalmente em indústria, tá? Por quê? A indústria ela tem diversos fornecedores, ela tem diversos itens que compõem geralmente um único produto. Então essa indústria ela vende um produto, mas para ela vender esse produto ela tem que comprar diversos itens. Tá? Então a gente pode dar exemplo da caneta, né? Então você tem a tampa da caneta, você tem o tubo, você tem o funil com a tinta, você tem a ponta. Então são diversos materiais que você pode comprar de diversos fornecedores diferentes e juntar e vender um único produto. Então essa é a dificuldade, essa é a grande dificuldade. Então vamos lá. O custo é justamente você conseguir saber que o dinheiro X que você está tirando da empresa, vamos dizer assim, que você está investindo, você está tirando e colocando em um produto ou em um serviço, tá? O que você acredita que seja custo? O salário? Sim, mas não de todos. O salário, o custo, ele está envolvido diretamente com a prestação de serviço. Então, por exemplo, na venda de passagens, quem ali você acredita da empresa que é custo? Os vendedores, tá? A comissão também é custo, tá bom? O salário da recepcionista não é custo, é despesa, entendeu? Ela não está diretamente ligada ao produto. Sim, ela faz parte, né? Recepcionar cliente e tudo mais, faz parte, tá? Da questão administrativa da empresa e não diretamente voltada ao produto ou ao serviço, tá bom? Então, por exemplo, a mão de obra que você emprega, não somente o salário, tá? Quando nós falamos de mão de obra, nós estamos falando do FGTS desse funcionário, nós estamos falando do vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte. Então, tudo que você tem gasto com essa pessoa envolve os custos envolvidos naquela prestação de serviço. Então, mas o que seria a despesa? A despesa você tem dificuldade de alocar. Essa despesa ela faz parte do produto X. É muito difícil. Então você quer um exemplo? O material de limpeza. O material de limpeza é para uso de todos, inclusive da administração. Tá? Então, quanto você gastou, por exemplo, vou dar um exemplo, R$600 em materiais de limpeza. Mas qual que é de um produto, qual que é do outro? Você não consegue segregar, você não consegue determinar que esse despesa, que esse gasto que você teve foi para um produto específico, porque ele não está ligado diretamente. Então isso são despesas, tá? Então a despesa você tem essa dificuldade de falar desse produto, tá? Então, por exemplo, o aluguel. O aluguel tem como você retirar a parte de custo? Ele é uma despesa, mas você tem como retirar uma parte de custo? Tem. Qual é a área que o funcionário utiliza? Quantos metros quadrados tem ali? Dá um exemplo. Quantos metros quadrados tem ali? 5 metros, 10 metros quadrados. Tá? Qual é o valor do aluguel? Total. Dá um exemplo. 6 mil. Esses 6 mil equivale a quantos metros quadrados? Total. Divide. Você vai saber quanto que você está pagando por metro quadrado e multiplica pela quantidade que aqueles funcionários ali de custos estão utilizando desse aluguel. Então, cada um representa uma fatia do aluguel, tá? Mais ou menos assim. Tá? Então, você pode ter como essa ideia, tá? Então, o aluguel, ele é o exemplo que eu dei, 6 mil, tá? Que equivale a, 100 metros quadrados. Um exemplo, 100 metros quadrados. Quanto vale 1 metro quadrado? Você pega os 6 mil, divide pela quantidade de metros quadrados, tá? Você vai saber quanto que custa para você o aluguel, equivale a 1 metro quadrado.
multiplica pela quantidade que cada funcionário utiliza. Aí você consegue apropriar esse pedacinho do aluguel, que é uma despesa, como custo. Então, tá vendo? É um trabalho bem complexo e bem demorado, tá? Então, esse primeiro momento eu queria te orientar o que é um custo e o que é uma despesa. Então, acredito que já deve estar um pouco claro para você, tá bom? Bom, então para finalizar o conceito de custo, despesa, eu preciso te informar que existem 3 elementos básicos do custo, que são os materiais envolvidos no processo, tá? Eles compõem o valor do produto, a mão de obra direta, a mão de obra daquelas pessoas que estão trabalhando e os gastos gerais de fabricação, por exemplo, os gastos gerais da prestação de serviço, que são aqueles gastos que você sabe que é um custo, você sabe que teve um desembolso ali no momento do processo, mas você não consegue identificar exatamente. Olha, nesse produto eu gastei 10 centavos, eu gastei, sei lá, 15 reais nesse serviço. Então você não consegue destinar, tá? Então no final da análise, eu sei que eu gastei R$1.000, a empresa inteira, né, envolvendo o serviço, teve R$1.000. Esses R$1.000 você rateia, nós chamamos de rateio. Você distribui entre os produtos, tá? Isso vai te ajudar, porque você vai ter que cobrir, tá, esse valor que você está gastando. E você sabe que é um custo, tá bom? Então, você tem que apropriar os produtos, mas você não sabe exatamente como. Aí você faz o rateio, seja por hora que cada produto ou cada serviço consumiu, tá? Então, você determina um critério que nós chamamos de base de rateio, seja horas, seja quantidade. Você determina uma meta, vai ser horas, tá? Então, você pega esse valor, gastou quanto? R$1.000. Então, dá um exemplo de R$1.000. Divide pela quantidade de horas que foi gasto e você distribui o por quanto em cima de cada serviço ou de cada produto, tá? Então, é um cálculo um pouco mais complexo, tá bom? É um cálculo um pouco mais analítico, vamos dizer assim, é um pouco mais analítico, tá? Então, acredito que é isso o conceito, tá? Então, você entendeu o conceito de custo, o conceito de despesa. Agora vamos para a planilha. Eu preparei uma ferramenta para você, tá? O ideal é se trabalhar com software, tá? Então, quando você vai fazer uma análise de custo mais apurada, você trabalha com software, né? A própria empresa faz uma implementação de software, é melhor ainda, tá? Para você ter dados mais precisos. Mas eu vou te entregar uma planilha, tá? Então, a planilha inteira ela está bloqueada. Só que tem as células amarelas. Essas, inclusive está nas observações ali na planilha, essa você pode alterar, tá? Inclusive você tem que alterar para a planilha ir fazendo o cálculo automático. Então, como tem várias fórmulas, a planilha está bloqueada, porque tem muitas fórmulas. Então, o que você precisa entender? Os custos, separar os custos do que é despesa e preencher a tabela. Então, por exemplo, você vai colocar o nome do produto, você vai colocar o quanto você está gastando de mão de obra, o quanto você gasta, sei lá, com insumos, papéis e tudo mais. A quantidade você informa se quiser, você pode deixar só um, tá? A planilha já vai calcular automaticamente, pode deixar 0, a planilha vai calcular automaticamente, tá bom? Então só as células amarelas você vai preencher e a planilha vai calculando tudo automaticamente, tá bom? Então vamos lá para a planilha. Bom, chegamos agora na planilha, tá? Então agora é algo mais simples, mais rápido, tá bom? Para você entender também tudo. A planilha tem 5 tabelas, tá? Dessas 5 tabelas, apenas 3 você consegue fazer a edição, tá, de dados na tabela, que são aquelas células em amarelo que eu tinha falado, tá bom? Então, se você clicar em qualquer uma parte da planilha, você não vai conseguir, vai aparecer uma mensagem de erro, quer ver? Ó, vamos tentar editar o título. Olha o que ele aparece, mensagem de erro. Você não vai conseguir editar, tá bom? Mas quando você clica na amarela, ele te pede a senha. Pronto. As células já podem ser editadas, tá vendo? Não tem problema nenhum. Então aqui embaixo você já vê a tabela de impostos, tá? Quanto que a sua empresa paga de impostos? As despesas totais, essas despesas você pode solicitar, tá, para a contabilidade, vai estar lá no seu DRE. Quanto que a sua despesa está consumindo do seu faturamento? É uma continha simples ali, né? Está sendo registrado tudo certinho, tá? É só verificar, por exemplo, qual é o valor das despesas totais do mês. Vai aparecer lá para você o valor, tá? Ou para você aparecer o valor da despesa,
Quanto que você faturou? Você sabe quanto faturou. Você pega esse valor e faz uma regrinha de 3, né? 100% é o seu faturamento, quanto que foi consumido nas despesas, tá? Quantos por cento foi consumido na despesa? Então a continha é bem simples, tá bom? Então já deixei um produto como exemplo, tá? Então, se você passar por todas as colunas, você vai ver que ele solicita mão de obra. Quanto você gasta de mão de obra? Quanto você estima que você gasta de mão de obra com esse produto? Quantas horas consome da funcionária que trabalha fazendo esse produto? Coincidentemente eu coloquei RNE temporário, né? Coincidentemente, inclusive mudou, né? É CRNM, né? Mas, como eu falei, a planilha é toda editada. Onde precisa ser editada, você edita, tá? Você edita de acordo com as suas necessidades também. Então, por exemplo, o nome do produto, para você informar vários produtos, no final você vai ficar perdida de que produto, quanto que é cada produto, tá? Então, coloca o nome do produto, automaticamente tem uma planilha lá embaixo, pode verificar, essa planilha aqui embaixo, chamado preço a ser praticado. Esse é o valor que você tem que vender o produto para que você enquadre a sua empresa nisso daqui, ó, resultado da venda, tá? Então, o que interessa para você, né? O principal ponto que você quer saber, quanto você tem que vender para ter um lucro X, tá? Aqui na tabela de cima está dizendo lucro desejado, tá vendo? Tem uma coluna chamada lucro desejado. Seria bom se a gente colocasse aqui 1.000.000%, né? 100%, 300%. Aqui está como 0, tá? Então vamos se dizer que você queira ganhar 10% desse produto. Então você vai colocar aqui 10%. Dá um Enter, a planilha recalcula tudo automaticamente. Então, para você ter um lucro de 10%, de acordo com os parâmetros que você colocou, como o valor dos materiais que você utiliza nesse serviço ou nesse produto, o valor da mão de obra, quanto que esse produto ele consome de horas. Se você saber quanto que ele consome, quanto tempo gasta para fazer um documento, você sabe o valor do salário que você paga, não é isso? Salário, vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Você sabe quanto aquele funcionário está te custando, sei lá, R$3.000, um exemplo. Então, se esse produto ele consome 2 horas, o funcionário trabalha para você 220 horas por mês. Tá? Então, você divide o salário dele, nesse exemplo foi 3.000, divide 3.000 por 220 horas, você vai saber quanto custa 1 hora desse funcionário. Então, se esse produto consumir 1 hora, você vai colocar o valor da hora do funcionário. Ah, não, ele consome 2 horas. Você multiplica o valor de 1 hora desse funcionário por 2. Então, você coloca aqui, tá bom? Então, nesse exemplo aqui está R$38, tá? Eu nem tenho essa convicção que é R$38. Mas aqui é só um exemplo, tá? Então, você tem os insumos consumidos. O que seriam os insumos consumidos? Tinta, você não sabe quanto exatamente o consumo de tinta. Aí você tem um valor mais ou menos, um valor estimado. Então, você pode colocar aqui, tá? Essa questão de quantidade produzida, tá bom? Você pode deixar o valor 0 se você quer saber de um produto. Ah, não, eu sei o valor global. Eu sei o quanto está sendo gasto nesse produto no mês inteiro. Então, aí você coloca a quantidade. Em vez de você colocar o valor de 1 hora, você coloca o salário do funcionário inteiro. Entende? Então, você tem que ter uma linha de raciocínio única. Ou você vai alimentar com unitário, ou você vai alimentar de acordo com o mês inteiro. Tá? Aí fica a seu critério. Eu costumo fazer de unitário. Eu acho, para mim, de forma mais fácil, fica mais claro quanto sai cada produto, tá bom? Bom, acredito que é isso, né? Eu consegui resumir aí um pouco sobre custos, sobre formação de preço, né? Então, essa planilha você tem que trabalhar um pouco em cima dela, tá? Para fixar as coisas e conseguir separar certinho, tá bom? Acredito que é isso. Então, tomara que eu tenha conseguido sanar suas dúvidas. E muito obrigado. Precisando é só contar com a gente, tá bom? Pode ligar, mandar o WhatsApp, seja lá a forma de comunicação que você achar mais rápida e mais fácil, tá bom? Muito obrigado.